Oi, gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de matemática, mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje, nossa aula, a gente vai continuar os nossos estudos sobre as medidas de temperatura. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a escala de temperatura. Lá na aula passada eu tinha falado sobre a Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin. Porém, hoje nós vamos trabalhar as transformações. Mas vocês só irão trabalhar a transformação de Kelvin para Celsius e de Celsius para Kelvin. Como assim? Eu tenho uma temperatura de Celsius e quero transformar para Kelvin. Ou eu tenho uma temperatura em Kelvin e quero transformar para Celsius. Como é que eu vou fazer? A temperatura em Kelvin é a Celsius mais 273. Então, se eu quero transformar uma temperatura em graus Celsius para Kelvin, eu vou somar com 273. Se eu tenho uma temperatura em Kelvin e quero transformar para Celsius, eu vou pegar essa temperatura em Kelvin e vou subtrair 273. Vamos ver na prática. Transforme as seguintes temperaturas para a escala Kelvin. Vamos lá. Nós temos as temperaturas em graus Celsius e vamos transformar para Kelvin. E no item A nós temos 23 graus Celsius e eu quero transformar para Kelvin. Eu sei que a temperatura em Kelvin, que eu acabei de dizer para vocês, é a temperatura em Celsius mais 273. Então, a temperatura em Kelvin vai ser igual a 23 graus Celsius mais 273. Então, a temperatura vai ser igual à temperatura em Kelvin, é 296 graus Kelvin. Então, 23 graus Celsius é igual a 296 graus Kelvin. No item B, nós temos 123 graus Celsius. Eu sei que a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Então, a temperatura em Kelvin vai ser igual a 123 mais 273. Então, a temperatura em Kelvin vai ser igual a 396 graus Kelvin. Então, 123 graus Celsius é igual a 396 graus Kelvin. Agora, vamos para o item C. No item C, nós temos 12 graus Celsius. Eu sei que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Então, a temperatura em Kelvin vai ser igual a 12 mais 273. Então, a temperatura em Kelvin vai ser igual a 285 graus Kelvin. Então, 12 graus Celsius é igual a 285 graus Kelvin. Dando continuidade, segunda questão. Transforme as seguintes temperaturas da escala para a escala Celsius. As temperaturas estão em Kelvin e a gente vai transformar para Celsius. A gente tem no item A gente tem 543 graus Kelvin e vamos transformar para graus Celsius. Eu sei que a temperatura em graus Celsius é igual à temperatura em Kelvin menos 273. Então, a temperatura em Celsius vai ser igual a 543 menos 273. Então, a temperatura em Celsius é igual a 270 graus Celsius. Então, 543 graus Kelvin é igual a 270 graus Celsius.
Agora o item B. No item B, nós temos 255 graus Kelvin. Eu sei que a temperatura em Celsius é a temperatura em Kelvin menos 273. Então, a temperatura em Celsius vai ser igual a 255 menos 273. Gente, perdão, teve um erro de digitação, então não é 255, porque vocês ainda não estão trabalhando com valores mais e menos, vocês ainda não estão trabalhando com o jogo de sinais. Então, gente, aonde tem 255, vocês coloquem 285, por favor. Então, a temperatura em Celsius vai ser 285 menos 273. Então, vai ser igual a 12 graus Celsius. Então, 285 graus Kelvin é igual a 12 graus Celsius. Agora, vamos para o item C. No item C, nós temos 300 graus Kelvin. Eu sei que a temperatura em Celsius é a temperatura em Kelvin menos 273. Então, a temperatura em Celsius vai ser 300 menos 273. Então, a temperatura em graus Celsius vai ser igual a 27 graus Celsius. Então, 300 graus Kelvin é igual a 27 graus Celsius. E assim nós concluímos nossa aula de hoje, certo? Qualquer dúvida vocês podem estar me procurando. Para rever nossas aulas, basta acessar o site da escola ou o canal da escola no YouTube. E lembrem de baixar o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!